Meus amigos, nem tudo são flores. Depois de uma semana épica do Corinthians, voltamos à nossa realidade. Corinthians perde para o Juventude de 2-1 fora de casa, com uma partida muito apática, beirando o patético dentro do que poderia se esperar contra o segundo pior time do campeonato. O Juventude começou a partida com um saldo negativo de 23 gols no Campeonato Brasileiro. A pior defesa de longe do campeonato, um dos piores ataques, e ainda assim conseguiu fazer 2 gols no Corinthians e não e tomou apenas um, né? O Corinthians foi incapaz de vencer o Juventude, mesmo com toda a mística que tem o Alfredo Jaconi, aquela coisa, né? Uma segunda-feira fria no Alfredo Jaconi com neblina contra o Juventude fora de casa. Ainda assim, se esperava muito mais do Corinthians, né? O Juventude é um dos piores times do campeonato e o Corinthians vinha numa crescente, parecia, né? Ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, parecia estar um pouco mais organizado. Ainda assim, contra o Fortaleza fez um bom jogo, mesmo com o time reserva. Mas parece que quando precisava dar o último passe para poder, último passo, né, para poder engrenar, ainda assim não conseguiu. Esse time, esse elenco, e não só esse elenco, né, conversando com alguns amigos, eu cheguei à conclusão que há algumas temporadas com diversos elencos diferentes, o Corinthians ele parece dar um passo importante à frente e a hora de dar o segundo passo para poder engrenar, os jogadores entram com o rei na barriga. Eles entram com uma soberba, com ego, com uma falta de senso de urgência. E eu acho que é justamente isso que define o jogo do Corinthians hoje contra o Juventude. Faltou senso de urgência para os jogadores. O Corinthians começou o jogo muito bem contra o Juventude, criando espaços, criando jogadas, faltando só aquele último passe para poder finalizar, mas entrava com muita facilidade na defesa do Juventude. E aí, logo nos primeiros ataques do Juventude, o Juventude já se mostrou perigoso, né? Teve ali um erro defensivo do Ranieri, depois uma bola que foi enfiada nas costas do Bidu, se eu não estou enganado. E aí, num lance bizarro, né? Eu acho que é difícil a gente não encontrar um jogador que seja culpado do Corinthians no lance do primeiro gol do Juventude, porque você consegue colocar a culpa no Garro que errou o passe, no Bidon e no Mateuzinho que não ajudaram na marcação, no Ramalho que cortou mal, no Gustavo Henrique que falhou na cobertura. Eu acho que são poucos os jogadores que você isenta de culpa nesse lance, né? Então, fazendo a ordem cronológica dos fatos. O Garro erra um passe bobo no ataque, no contra-ataque, o Mateuzinho e o Bidon eles vão mal na recomposição, a bola é cruzada na área, o Ramalho corta ela mal. No que o Ramalho corta ela mal, ele se recupera e aí o jogador do Juventude faz o pivô para cima do Ramalho. O Gustavo Henrique sai para poder ajudar o Ramalho, então eles ficam 2 contra 1 no pivô e mesmo assim não conseguem roubar a bola. Esse pivô do Juventude abre a bola de novo no lateral, esse lateral cruza e aí o Ranieri, que eu esqueci de citar entre os culpados, não acompanha e o jogador do Juventude chega ali da segunda linha e faz o gol de cabeça. Então, é aquela coisa, né? Você tem muitos erros individuais dentro de uma mesma jogada, era impossível não sair um gol numa jogada nessa. Então, o Juventude abre o placar contra o Corinthians e mesmo assim o Corinthians ele não muda sua postura. Parecia que conseguiria empatar a qualquer momento, pareceria que estava tranquilo no jogo, confortável. E dentro do que eu esperava para esse jogo, e eu acho que aqui talvez seja o meu maior ponto de discordância dentro de tudo que eu vi sobre o jogo de hoje do Corinthians e Juventude, é que eu vi muitas pessoas criando um alarmismo muito grande, uma terra arrasada diante dessa derrota do Juventude, uma preocupação, inclusive um abraço pro Drill, o Andrew Souza, ele comentou, né, que oficialmente a briga do Corinthians agora é contra o rebaixamento. E apesar de eu entender que a situação do Corinthians é perigosa, eu não vejo dessa forma, porque eu acho que o time tem crescido. Eu acho que hoje é um ponto fora da curva, sabe? Eu não acho que essa tenha sido a toada do Corinthians durante todo o trabalho do Dorival. Eu acho que o trabalho do Dorival ele pegou o carro andando e teve que trocar pneus com o carro andando e muitas vezes esses pneus não existiam, né? Porque o Dorival não teve peças para poder mudar e muito pelo contrário perdeu peças, né? Então perdeu o Yuri, o Garro estava voltando de lesão, agora perdeu o Memphis, perdeu o Carrilho. Então eu acho que diante de tudo isso que aconteceu,
eu não consigo pregar um derrotismo, ou então uma terra arrasada, ou um grande alarmismo com relação ao trabalho do Dorival. Eu acho que sim, ele precisa ser cobrado por resultados, mas dentro de todas essas questões, e eu dou essa volta inteira para poder falar que qual que era a minha visão para o jogo de hoje? Um resultado, um empate, por exemplo, eu acho que seria algo que não daria para reclamar. Você sai do Alfredo Jaconi com um empate, você fala, tá, ainda assim, diante de todas as condições, poderia ter sido melhor e tal, mas poderia ter sido pior. Uma vitória seria perfeita para você poder continuar engrenando o time, e você consegue seguir com a evolução do time, e o Corinthians segue crescendo dentro de um campeonato no qual tem a possibilidade de brigar ali em cima. Eu não vejo o Corinthians como postulante ao título, nunca vi, dentre esse. Por conta desse elenco e por conta das condições que o Corinthians vivia, né? Principalmente na virada do ano e tal. Mas eu acho que esse time ele tem condições de brigar ali entre G8, G6, e eu acho que no final das contas, quando a gente avalia o trabalho do Dorival, a gente espera justamente isso, um G8, um G6, ficar ali na parte de cima da tabela. E o jogo contra o Juventude ele seria importante para a gente poder seguir naquela projeção que eu tinha feito há uns 2 vídeos atrás sobre o mês de agosto do Corinthians. Era muito importante para o Corinthians fazer 10 pontos dos 15 em disputa nesses primeiros 5 jogos de agosto, que seriam Fortaleza, Juventude, Bahia, Vasco e Palmeiras. Corinthians até agora fez 1 ponto em 6 em disputa. Então, levando em consideração essa minha projeção, precisaria ganhar as 3 próximas partidas. O que eu não acho impossível. Você vai pegar agora o Bahia dentro de casa no sábado, você vai pegar o Vasco fora de casa na outra semana, eu acho que é no domingo, e você fecha o mês com o jogo da Copa do Brasil, o jogo de ida da Copa do Brasil, né? E o Palmeiras no final de semana, no dia 31 de agosto. Eu não lembro se é sábado ou domingo. Então, assim, dentro dessas 3 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, é óbvio. Eu acho que o senso de urgência do Corinthians tem que estar alto, porque a partir de agora eu acho que qualquer derrota dentro do que esteja fora do previsto, né? Eu acho que se a gente pega ali, por exemplo, o jogo contra o Juventude, o jogo contra o Fortaleza, o jogo. Qual foi um outro jogo que o Corinthians perdeu que era fácil de você ganhar? Tem mais um jogo desses e eu me esqueci, não consigo me lembrar agora exatamente. O jogo contra o Bragantino, era isso que eu queria dizer. O jogo contra o Bragantino, era importante o Corinthians ter ganhado esses jogos. Eram jogos que a gente colocava ali o Corinthians pelo menos empatando ou pelo menos fazendo 3 pontos, né? E foram jogos que o Corinthians sofreu. Então, eu acho que a partir de agora, o Corinthians ele não tem muito mais margem para poder perder esses jogos ganháveis. Então, jogos contra o Juventude, jogos contra o Sport, jogos contra o próprio Vasco que vai mal. Então, eu acho que esses próximos jogos contra o Corinthians, do Corinthians eles vão ser cruciais para poder ditar qual vai ser a briga do Corinthians no campeonato. Se você emenda 3 vitórias seguidas contra Bahia, Vasco e Palmeiras, muda a sua projeção para o campeonato. Acho que você fazendo 9 jogos, 9 pontos nesses próximos 3 jogos, seria imprescindível para o Corinthians afastar de vez esse fantasma do rebaixamento. Você chega a 33 pontos e aí já fica por 12 de conseguir escapar do rebaixamento, então tá tranquilo. E você vira o turno bem e tudo mais. Então, assim, é muito importante para o Corinthians conseguir fazer essas 3 vitórias, ou então pelo menos 2 vitórias, um empate. Eu acho que o Corinthians tem que fazer 7 pontos pelo menos 7 pontos em 9 em disputa, agora no final do mês de agosto. Se perder algum desses jogos, eu acho que o mais perdível, por assim dizer, seria o Vasco em São Januário. Por quê? Porque é aquela questão, apesar do Vasco ser um time muito ruim, o time do Vasco hoje ele parece sofrer muito para poder jogar contra qualquer adversário. Você perder para o Vasco em São Januário é mais justificável do que você perder um derby em casa ou perder para o Bahia, emendando essa sequência muito ruim do Corinthians atualmente com relação a resultados do Campeonato Brasileiro. Então, se for para poder perder um desses próximos 3 jogos, que seja contra o Vasco. Eu acho que qualquer outro dos 2 jogos que você for perder vai prejudicar o clima do Corinthians e vai prejudicar também o planejamento para o restante da temporada. Com relação a Dorival Júnior, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que você não consegue demitir ele agora. Eu já avaliei o trabalho dele como ruim e eu até fiz esse comentário no Twitter agora. Eu não sei se eu acabei comprando muito o discurso do Dorival, acabei comprando muito esse trabalho dele. Se falta senso de urgência para mim, eu só tô anestesiado por conta dos derbys, né, que a gente conseguiu
passado o Palmeiras na Copa do Brasil, mas eu não consigo ver esse desastre agora que é o trabalho do Dorival. Eu acho que o trabalho dele ali o majestoso estava sendo um trabalho ruim, depois o majestoso parece que ele conseguiu virar um pouco a chavinha dos caras, parece que o senso de urgência dos jogadores aumentou, e para mim é muito difícil você conseguir colocar a culpa 100% no Dorival quando claramente os jogadores não têm senso de urgência. Hoje, por exemplo, a postura de muitos jogadores foi muito ruim, e a gente já conhece esse elenco, a gente tá com esse elenco aí pelo menos há uma temporada e meia, então a gente sabe que é um elenco que, cara, falando português bem claro, é um elenco que muitas vezes escolhe qual jogo vai jogar. Então, eu acho muito difícil você pegar uma demissão do Dorival hoje em dia, porque é muito confortável para esses caras você jogar toda a culpa em cima do Dorival, sendo que é um elenco que claramente não dá 100% em todo jogo, sabe? E eu acho que é até natural você não dar 100% em todo jogo. Eu tava conversando com um amigo meu que entende um pouco mais de bola do que eu, e ele falou justamente isso, falando, olha, é natural que o jogador escolha qual jogo ele vai jogar, é natural que ele dê mais de si em um e acabe se poupando em outros. Mas a questão é que parece que esse elenco, ele faz questão, de vez em quando, de se colocar em situações complicadas, sabe? Não precisava você estar agora a 6 pontos da zona de rebaixamento, só que com 2 jogos a mais do que todo mundo, entendeu? Então, passando aí esses jogos atrasados, tem chance do Corinthians estar ali na boca do da zona de rebaixamento. Então, é uma pressão que você traz, um ambiente ruim que você traz que não precisa. Eu acho que falta um pouco de malícia, um pouco de inteligência para esses jogadores. Então, é isso. Eu sou contra a demissão do Dorival. Eu acho que não faz sentido você demitir o Dorival nesse momento. Eu acho que o trabalho dele sim tem questões a serem debatidas e resolvidas, mas diante de todo esse cenário, não é um jogo contra o Juventude fora de casa que vai ditar isso daí. O jogo de hoje foi mais curto, né? Eu acho que a última coisa que eu queria falar com relação a isso, não abordei nenhum aspecto individual hoje, inclusive, né? Para mim foi um pouco mais difícil de analisar os jogadores individualmente, de fazer anotações com relação a isso, porque eu assisti. Eu perdi praticamente o primeiro tempo todo, né? Eu assisti metade do primeiro tempo na sala de aula, eu tava na faculdade, e depois perdi a segunda metade do primeiro tempo porque tava voltando para casa, né? Então eu cheguei em casa no intervalo, e aí foi o tempo de eu arrumar alguma coisa para poder comer e sentar para poder ver o segundo tempo. Então, dentro de tudo isso, para mim é um pouco complicado de eu fazer as análises individuais, mas eu queria só falar do Romero, era isso que eu queria falar, acabei esquecendo. Falando sobre o Romero, mais um jogo ruim dele e agora com a expulsão, né? Eu acho que fica cada vez mais claro que o ciclo dele tá se encerrando no Corinthians, não tem mais clima para ele. E é complicado, né? Porque eu sou um cara, não acho que eu nunca falei isso abertamente, mas para mim o Romero é um dos 20 maiores ídolos da história do Corinthians. Eu sou extremamente fã dele, eu gosto muito, muito, muito dele. Só que e defendo ele. Eu acho que ele precisa, nós precisamos ter muito respeito com o Romero porque ele deu muita coisa pra gente, sabe? Nos livrou do rebaixamento em 2018, não, foi 2018, e em 2023 e 2024 é, ele nos deu o Campeonato Brasileiro de 2017. Então, eu sou um cara que defende muito o Romero, mas eu acho que também é aquela coisa, né? O amar é deixar ir. Então, eu acho que é o momento de encerrar esse ciclo mesmo. Eu fiquei feliz com a renovação dele. Eu acho que um ano era o ideal para poder renovar. Só que o nível dele caiu muito do ano passado para cá, né? Eu acho que não sei se a idade pesou, se ele se desgastou com o elenco, qual é o cenário atual dele, se ele tá de saco cheio do Corinthians, se ele tá de saco cheio das críticas, se ele mudou a forma de pensar dele com relação ao Corinthians. Mas, no final das contas, eu acho que ia acabar o contrato dele, dar tchau e, infelizmente, vamos ver mais uma despedida de um ídolo. Mas é isso. A expulsão de hoje é simbólica, né? Mostra um pouco de como está sendo 2025 do Romero, que agora oficialmente finaliza o turno sem nenhum gol. Então são 19 rodadas no Campeonato Brasileiro e nenhum gol de Angel Romero. Complicado. Estamos perdendo aí uma opção não só do ataque, mas também vendo um ídolo do Corinthians ficar washed. Mas é isso, gente. Um pós-jogo um pouco mais curto, um pós-jogo até um pouco descolado da realidade, se for pegar pra ver, né? Eu acho que a maioria das pessoas, se vocês forem ver outros pós-jogos aqui no YouTube, vocês vão ver as pessoas um pouco mais bravas, um pouco mais acaloradas, um pós-jogo um pouco mais irritado e revoltados, mas eu acho que eu justifiquei
a minha calma e a minha, talvez a falta do meu senso de urgência durante o vídeo. Eu acho que é, perder para o Juventude no Jacone é justificável, né? Mas eu acho que poderia ter sido muito pior. Eu acho que o resultado em outras situações seria um pouco mais indefensável, por assim dizer. E é aquela coisa, né? Eu vou ser muito honesto com vocês, eu ainda estou bem anestesiado com relação ao jogo contra o Palmeiras. E é isso, mano. Eu não, pra mim, ali o Corinthians ganhou o ano, sabe? Eliminar esses caras era o mais importante e a gente conseguiu eliminar 3-0 dentro da casa dos caras e é isso. Então, deixa o like aí, comenta o que você achou do jogo, deixa o seu xingamento ao Romero, deixe o seu xingamento ao time todo mundo mereceu críticas aí, né? Mas o jogo do André Ramalho foi muito ruim, do Gustavo Henrique. Não, vou repetir, vou retificar uma coisa aqui. O jogo do Gustavo Henrique foi muito pior do que o jogo do André Ramalho. Então é isso. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Valeu.